Oi. A graça e a paz do nosso Senhor a todos. Amém? Irmãos, como o pastor Sandro falou, eu sou Yuri, sou um dos pastores auxiliares lá da Igreja Batista Filadélfia, que fica em Fortaleza, um pouco distante daqui, mas é com muita alegria que eu estou aqui para servir aos irmãos com um pouco da palavra do Senhor. Lá na nossa igreja nós temos trabalhado muito sobre missões, especificamente eu sou o pastor que fica à frente dessa parte missionária. Lá a gente entende que o pastor de igreja é pastor de toda a igreja, né? Lá a gente não faz uma distinção de necessariamente pastor de jovens ou pastor de missões, mas a gente foca, assim, o pastor que será responsável pela organização de missões, enfim. E eu sou o pastor responsável por essa parte missionária. Lá na nossa igreja nós temos atuado na parte missionária, temos atuado com o apoio de alguns missionários ao redor do mundo. Alguns missionários, pelo que eu vi ali, até compartilhados com os irmãos aqui da igreja. Temos trabalhado também com plantação de igreja. Deus nos deu a graça de, nesses últimos 5 anos, de 2020 para cá, todo ano nós temos conseguido plantar uma igreja. E são 5 igrejas, nesse momento, em atuação, em plantação, para a glória de Deus. E eu queria mais uma vez agradecer o convite de servir os irmãos aqui com esse tema que é tão precioso, que é família missional. Hoje, específico, irmãos, o tema que eu coloquei aqui, eu botei uma família missional alinhando conceitos. Então, hoje, a intenção é falar um pouco sobre o conceito e a teoria que envolve a parte da família missional. Espero lançar os fundamentos desses conceitos sobre missão de Deus e as características de uma família que está envolvida nessa missão de Deus. Amanhã eu vou trazer um exemplo bíblico muito especial que eu tenho estudado sobre essa família há um bom tempo. É uma família missional, e aí vai ficar para amanhã. Hoje, irmãos, especificamente, nós não temos um texto específico para tratar, para expor e se debruçar sobre o texto. Nós temos um tema, família missional, e a gente vai se debruçar nesse tema, família missional, a partir de textos diversos da Bíblia do nosso Senhor. E eu sei que o pastor já orou, mas eu queria fazer uma nova oração para que o Senhor nos abençoe. Querido e amado Pai, Deus de todo poder e de toda glória, nessa noite nós te louvamos pela tua atuação neste lugar. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que criou tudo que existe e continua intervindo na existência. O Senhor não nos deixa alheios à sua própria atuação, mas nos envolve naquilo que o Senhor tem feito no mundo, nos envolve naquilo que o Senhor tem feito por meio de toda a história da redenção e o drama que o Senhor tem criado na nossa existência. Nós te glorificamos pelo privilégio de poder pregar o teu evangelho, pelo privilégio de nos associarmos a missionários ao redor do mundo e ser um com eles, e ser igreja com eles, e apoiá-los e cuidar deles. Eu te louvo pela oportunidade que esta igreja, que é a igreja de onde eu venho, e tantas outras igrejas têm tido a oportunidade de plantar outras igrejas e assim contribuir para fazer discípulos de todos os lugares e de todas as nações. Eu oro, Pai, para que nessa noite os meus irmãos possam ser visitados pelo Senhor, que os corações possam ser aquecidos pela tua missão e que o Senhor nos instrua segundo a tua preciosa vontade e poderosa verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje basicamente eu queria responder 3 perguntas com os irmãos. Ou três perguntas. A primeira delas, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12.
A primeira pergunta é: qual é a relação da família e a missão de Deus? Qual é a relação da família e da missão de Deus? Para responder essa pergunta, eu quero analisar talvez o principal ou o expoente, versículo de base missiológica, que não é, por incrível que pareça, a grande comissão de ir, de fazer discípulos de todas as nações. Essa certamente faz parte daquele conjunto de versículos relacionados a missões que nós conhecemos. Mas existe esse texto que nós vamos ler, que é o que embasa todos os outros. Por isso, vamos ler, é o chamado de Abrão, que depois se tornará Abraão. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto, irmãos, é muito antigo. É de um tempo tão antigo que ainda não havia, por exemplo, o povo de Deus formado. Na verdade, o que nós lemos aqui, com o chamado de Abrão, é o início da formação daquilo que viria a ser o povo de Deus. E esse povo de Deus que estava nascendo aqui, tinha uma missão: intermediar a missão de Deus. Ou seja, Deus queria fazer algo no mundo, e para isso criou um povo, para que esse povo fosse o instrumento dessa operação que Deus estava tentando fazer no mundo. Mas o que é que Deus quer fazer no mundo? Qual seria, portanto, a missão de Deus? Esse texto que nós lemos, irmãos, é a primeira afirmação bíblica de que Deus tem um interesse não apenas num povo específico. Deus não tem interesse apenas no povo hebreu, que mais na frente daria origem ao povo de Israel. Deus não tem interesse apenas na família de Adão, Eva e seus 2 filhos ou seus muitos filhos. Deus tem interesse em todas as famílias da terra, como a gente vê no final do versículo 3. Porque todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir do cumprimento ou da resposta positiva que Abraão desse ao chamado que ele estava sendo convocado. E nós sabemos que essa bênção que seria dada para toda a família não era simplesmente para abençoar por abençoar aquela família, mas aquela bênção redundaria, teria como consequência a própria glória de Deus. E esse sempre foi o alvo de Deus. Deus age, Deus está fazendo alguma coisa no mundo para o louvor da sua própria glória. Foi assim, por exemplo, o motivo de Deus ter mandado as pragas do Egito. É claro que com as pragas no Egito, Deus queria converter ou dobrar o coração do faraó para que o povo saísse do Egito. Mas lá no texto diz que ele enviou as pragas para que os povos soubessem que havia Deus entre os hebreus. Foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó, para que as pessoas do mundo todo soubessem que havia um verdadeiro Deus. Foi por isso que Deus abriu o Mar Vermelho, para que por meio da libertação maravilhosa, extraordinária, milagrosa do povo, todos os outros povos de toda a terra ouvissem falar desse Deus e redundassem em glória e louvor a esse Deus. Foi por isso que quando Salomão finalmente construiu o Templo de Salomão, ele recebeu visitantes de toda a região, entre elas uma rainha etíope, lá da Etiópia. Ela era riquíssima, tinha servos e mais servos. Ela visitou o Templo de Salomão, viu aquela maravilha de templo e disse, e no final das contas, quando foi ter com Salomão, ela não disse: Salomão, você é um rei massa. Não, ela não disse isso.
Ela disse: Salomão, o teu rei, o teu Deus, seja louvado. Era assim que Deus fazia. Era essa a missão de Deus: movimentar o mundo para que houvesse reconhecimento da glória de Deus. E logo nesse primeiro versículo que nós lemos aqui, a gente percebe a missão de Deus começa a se descortinar. Deus tem a intenção de abençoar todas as famílias. O desenrolar da história bíblica, irmãos, trouxe mais clareza para nós do que significava abençoar a Abraão, ou depositar a fé naquele que seria o descendente de Abraão, o Messias prometido ainda na sentença que foi dada a Eva no jardim. Quando Eva pecou e Deus estava lendo a sentença contra Adão e a sentença contra Eva, ainda ali em Gênesis capítulo 3, o Senhor diz: a serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente, mas o seu descendente pisará na cabeça da serpente. Que descendente é esse, irmãos? O Messias prometido. Todo aquele, então, que confiasse nesse Messias, que hoje nós já sabemos, no Cristo que veio, esse seria abençoado com a misericórdia e com a graça divina, que traria salvação a todo aquele que cresce. Aqueles que estudam sobre missões, sobre missiologia, vai defender que todo o enredo bíblico, toda a história da Bíblia, existe e aconteceu para servir a este pacto que Deus estava fazendo com Abraão. Porque Deus é um Deus de pactos, é um Deus de alianças. E Ele estava aqui fazendo uma aliança com Abraão, que ainda era Abrão. Nesse pacto, nessa aliança, ou melhor, para cumprir esse pacto, ou cumprir essa aliança, todo o restante do drama bíblico, do enredo bíblico, das histórias bíblicas, tem como objetivo isso: que as famílias fossem abençoadas, para que Deus fosse glorificado. Até a própria história da redenção serve a esse propósito de Deus. Até a própria cruz de Cristo serve a esse propósito de Deus: atrair glória para si mesmo, por meio do pacto que foi feito há tanto tempo atrás a um de seus servos. Tá, tudo bem. Mas o que é que a família tem a ver com essa missão? Uma vez entendido que a missão de Deus é um movimento que o próprio Deus faz para atrair para si glória de todos os povos, não só de um único povo, mas de todos os povos, o que é que a família que Deus criou tem a ver com isso? Não tem como eu ilustrar, irmãos, isso, se não for com um texto mais precioso que existe sobre isso. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 3, diz assim. É Paulo falando a Timóteo, né? Escrevendo uma carta a Timóteo. Versículo 3. Eu dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência limpa. Porque sem cessar, Timóteo, lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro, Timóteo, da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em você. Irmãos, Timóteo, você sabe que Timóteo foi um grande pastor do livro da Bíblia, do livro de Atos. Só que Timóteo tinha uma família misturada. Ele era filho de um pai grego. E provavelmente esse pai grego não foi instruído e ensinado nos caminhos de Deus, nos caminhos dos judeus, que mais tarde se tornariam ou se converteriam a Cristo. Mas a linhagem materna, por parte de mãe, a situação era outra.
Porque aquelas mulheres que nós não sabemos nada sobre ela. A Bíblia não menciona em nenhum outro lugar sobre Lóide, em nenhum outro lugar sobre Eunice, nada. A única vez que a Bíblia menciona sobre Lóide e Eunice é a menção e a inferência que Paulo faz que a fé de Timóteo foi cultivada por essas duas mulheres. Uma senhora, Lóide, que provavelmente não era tão senhora assim para os tempos bíblicos, que conhecia os ensinamentos da lei de Deus, que era judia, ensinamentos da Torá, do Velho Testamento. Tudo indica que em algum momento ela se converteu àquilo que se chamava ao grupo ou à seita do caminho, que era como o cristianismo era chamado nos primeiros anos. Ela deve ter ficado angustiada quando sua filha Eunice foi dada a casamento para um grego, uma pessoa de fora dos judeus. Mas essa angústia de Lóide não foi maior que a esperança e a confiança no Senhor. E a filha Eunice manteve-se no ensinamento de Deus, encontrou a Cristo. Como mulher, Eunice, a filha, provavelmente não recebeu educação formal, irmãos. Ela não deve ter ido à escola como os homens judeus iam. Ela deve ter sido ensinada sobre cuidar do marido, sobre vendas, sobre comida. Se ela quisesse saber alguma coisa mais sobre Deus, ela precisaria se esforçar muito mais do que qualquer outro homem. Mas assim foi feito. E Paulo enfatiza a fé que habitou em Lóide, habitou em sua mãe Eunice e foi derramada sobre você, Timóteo, um dos pastores mais importantes da história do cristianismo. Sabe o que é que eu acho curioso, irmãos? Dentre tantas coisas, eu pensei em algumas coisas. E sabe o que é que eu acho curioso? É que Lóide, Eunice e Timóteo, nós não estamos diante daquele padrão de família conservadora que nós tentamos criar. É claro que se os filhos são criados dentro de uma família em que existe o pai como líder e provedor, a mãe como mulher auxiliadora que vai ajudar no cuidado do lar, é claro que pouca coisa é tão abençoadora para a vida de umas crianças como essa conformação familiar. E eu não quero combatê-la de forma nenhuma. Eu quero dizer que a realidade muitas vezes não é essa. Não é. Quantos de nós fomos criados por avós? Quantos de nós temos na nossa casa o cunhado que o nosso irmão ou a nossa irmã trouxe? Quantos de nós, às vezes, não temos o pai? Pois aqui está, irmãos, a história de uma família em que os convertidos eram as mulheres. Mas isso não empatou, não foi impedimento para a formação de um cristão de referência e de um cristão tão importante como foi Timóteo. Mesmo que as construções da vida de Timóteo fugissem, entre muitas aspas, ao padrão, a graça de Deus sobrepujou, foi maior. Portanto, eu queria falar aqui para aqueles que vivem a realidade. Às vezes nós, jovens, não temos os pais convertidos. Famílias aqui, pais e mães, avós, não têm os seus convertidos. E eu queria convidá-lo a descansar na soberania de Deus. Porque, pai e mãe, você tem muitas responsabilidades. Você já sabe disso, já deve ter sido ministrado diversas vezes aqui nessa igreja, que tem um ensino tão saudável. E dentre todas as responsabilidades que você tem com seus filhos, a maior de todas elas é o ensino no caminho de Deus. No ensino no caminho de Cristo. Mais importante do que garantir uma educação de qualidade, mais importante do que garantir um plano de saúde, mais importante do que prepará-lo para o mercado de trabalho, mais importante do que escolher ou ajudar ou incentivar a escolha do cônjuge dele, mais importante é ensinar o caminho do Senhor para o seu filho. Nós sabemos disso, mas nós não conseguimos fugir muitas vezes dos maiores medos de um pai cristão que zela pelo ensino de Cristo na casa de Deus. É que aquele filho
descambe para o legalismo ou aquele filho descambe para a apostasia. E aí, irmãos, a gente fica o tempo todo, será que meu filho está fechando os olhos durante a oração? Será que quando a gente canta Maravilhosa Graça, ele está cantando junto? Será que ele ama o culto dominical? Ou será que durante a leitura da Bíblia ele está olhando pela janela? Ou será que ele fica tímido quando é convidado a orar? Ou será que ele não entende muito bem o caminho de Deus, por isso que está receoso ou duvidoso quando eu falo sobre o batismo para ele? O medo é que os filhos façam o que façam só por tradição, cultura e repetição. Legalismo. O outro é temer que ele vá aquela preguiça que ele tem para levantar e ir para a EBD, seja um sinal que ele não vai responder positivamente à fé. E que ele será um apóstata e vai abandonar os caminhos de Deus. O fato é que os filhos não nascem prontos. E levam, irmãos, não meses, mas anos, e anos, e anos, e anos, e anos, para o amadurecimento deles. Restam aos pais o principal trabalho, evangelizar os filhos. E os resultados, deixa com o Senhor. Descanse na soberania de Deus. Não é assim que nós somos ensinados sobre os campos missionários? Vamos trabalhar, vamos evangelizar. As negativas que nós recebemos também é para a glória de Deus. Vamos deixar os resultados com o dono da seara. Mas, partindo para a segunda pergunta de hoje, entendendo um pouco da relação do que é a missão de Deus e um pouco da relação com a família, o que é de fato, irmãos, uma família missional? O que é uma família missional? Essa pergunta tem uma casca de banana, que eu vou precisar tirar essa banana para que os irmãos não escorreguem mais. Porque eu vou falar de forma bem direta, e depois eu vou detalhar, de forma objetiva, e depois eu vou detalhar um pouco para os irmãos entenderem. O que é uma família missional? Família missional é uma família envolvida com as missões, ou uma família envolvida com a mobilização missionária, com a mobilização às missões, que olha para as missões e se importa com ela. Eu gosto do conceito do John Piper, porque ele tem uma visão mais restrita, que ele e muitos missiólogos têm sobre missões, ou sobre família missional. Porque John Piper ia olhar para frases como, missões começam em casa. E ele diria assim, isso é parcialmente verdade. Parcialmente verdade. Porque existe uma preocupação que possa haver uma eventual confusão entre os conceitos de evangelismo e de missões. Deixa eu explicar. Um pai que ensina um filho a história da redenção, e ele de forma muito sábia, ele consegue transpor a história da arca de Noé, e não ficar apenas nos animaizinhos que entraram na arca, mas ele explica sobre pecado, ele explica sobre inferno, explica sobre redenção. Em um determinado ponto da história da criança, quando ela ganha entendimento, ela se dá conta de seu pecado, se converte, é regenerada e se entrega ao Senhor. O pai pode pensar assim, meu filho se converteu, então eu contribuí com as missões, com as missões de Deus. Mas, na verdade, irmãos, o que esse pai fez pode até servir para as missões. Mas o que esse pai fez foi evangelizar e discipular esse filho. E é claro que todo pai, toda mãe é chamado a fazer isso. O problema do nosso exemplo é que esse pai pode entender que as missões começam na sua casa e terminam na sua casa. Esse é o problema. Porque missões tem um conceito muito mais amplo do que o evangelismo de filhos. Missões correspondem a ir
seja perto, seja longe, existe um movimento de envio, existe um chamado do Senhor para o campo missionário, e esse campo missionário são as nações. Brasil, sim. Ceará, sim. Mas não apenas isso, mas as nações. É fazer discípulo de todas as nações. Caso contrário, você vai cair na falácia evangélica mais gostosa que existe. Talvez você já caiu, já caí muito nessa falácia. Que todo cristão, que todo crente é um missionário. Houve uma vez que em uma das conferências infantis lá da igreja, conferência missionária infantil, passaram para mim a lista das músicas, para eu triar a lista das músicas da conferência. E lá pelas tantas tinha uma música que me deu um parafuso assim teológico. Eu vou dizer, irmãos, talvez vocês cantem essa música. Aí vocês vão entrar no parafuso junto comigo, vai ser muito bom. Vamos entrar lá, quando o pastor Clesiano esteve lá na nossa igreja em maio, ele trouxe o furacão de Deus. Essa expressão aqui, não sei se ele usa muito aqui, mas ele falou que o que Deus está fazendo é um furacão, pois eu vou chamar aqui o parafuso. E a música era assim: posso ser um missionáriozinho ao falar de Cristo, ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Aí eu juntei o conselho missionário e eu disse: irmãos, isso está certo. Só porque a criança fala de Cristo, ela se torna um missionário? Provavelmente, irmão, o criador da letra tinha a melhor das intenções. E você pode até estar achando que eu estou sendo precioso, usando de muito preciosismo, mas você vai entender onde é que eu quero chegar. A gente não colocou a música. Depois a gente canta ainda, mas a gente não colocou a música, nós trocamos. Porque qual era o certo? O certo não é dizer que cada cristão, cada crente é um missionário. O certo, mais correto, conceitualmente dizendo, é dizer que cada crente é chamado para o evangelismo. Cada crente é um evangelista. É chamado para falar de Cristo para as pessoas. Porque todos somos chamados a evangelizar. Mas nem todos, irmãos, têm o chamado missionário. Nem todos são chamados para plantar uma igreja urbana na sua própria cidade, ou no interior, ou para campos mais exóticos ou tradicionais, nos ribeirinhos, ou entre os muçulmanos. Nem todos são chamados para isso. Mas, puxa, pastor, qual é o problema de dizer que todos os cristãos são missionários? Deixa eu dizer qual é o problema. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu estava no seminário, em uma das avaliações, uma das provas, prova de missiologia, a prova dizia assim, a questão: você é convidado para ser pastor de uma igreja. Chegando lá, o lema da igreja é: nossa missão é fazer Fortaleza conhecer a Jesus. O que você acha desse tema / slogan? Disserte. A resposta correta era dizer que o slogan estava errado, porque estava reduzindo a missão da igreja. Porque, certo, a igreja pode olhar para o mundo e olhar para as nações e escolher missionários ou ênfases para investimento. Eu vou investir naqueles missionários que trabalham com muçulmanos. E tudo bem, eu vou investir nisso. Mas o chamado ou a missão da Igreja Batista do Gereissati não é ganhar Maracanaú. Não é ganhar o Ceará. É fazer discípulo de todas as nações. Então, a Igreja Batista do Gereissati, ela tem sim que se preocupar com o bairro aqui, mas a visão não está correta se você se preocupar apenas com o bairro, porque não foi isso que o nosso Senhor deixou. Está claro, irmãos? O nosso Senhor deixou o campo missionário, o mundo. O mundo. O problema de achar que cada cristão é um missionário é reduzir os conceitos e você alcançar um comodismo pecaminoso de o meu bairro é suficiente. E esse não é a intenção de Deus.
Então, o que é uma família missional? Família missional é aquela que, no mínimo, evangeliza os filhos. Certo, irmãos? É no mínimo isso. Mas não ache que você está contribuindo com as missões porque está evangelizando seu filho. Uma família missional é aquela que evangeliza no mínimo os filhos, mas também leva os filhos para eles aprenderem a evangelizar nas viagens missionárias, a entregar panfleto. É uma família que lê para os filhos, sim, a história de como Edmundo traiu seus irmãos e foi condenado pelas leis de Nárnia e pela feiticeira branca, e como Aslan teve que se sacrificar numa alegoria maravilhosa que seu filho precisa conhecer da história da redenção. É ler sim isso, mas também ler para o seu filho a história de Amy Carmichael, como essa inglesa, criança, sofria, porque não tinha os olhos azuis como muitas de suas amigas. E mais tarde, lá na Índia, respondendo ao chamado missionário dela, ela entendeu que se tivesse os olhos azuis, e não os castanhos que ela tinha, ela jamais conseguiria contextualizar o evangelho de forma eficaz e alcançar as pessoas. Família missional é a família, é os pais que explicam para os filhos a história da Arca de Noé, sim. É a família que explica para os filhos a história de como mataram Jesus, mas também é a história que explica como homens jovens deram a sua vida no meio da selva, foram mortos a lanças pelos índios da tribo Auca, no Equador, inabitável e inóspito, sendo que eles tinham arma dentro do avião para se proteger, mas o pensamento foi: não vou atirar contra eles, porque se eles atirarem as lanças contra mim, eu já conheço o Senhor, eu vou para a glória. Mas se eu atirar e essa bala desferir um golpe mortal, aquele índio irá ser condenado, porque não conhece o Senhor. Uma família missional, irmãos, inclusive, pensa mais na missão de Deus do que no próprio conforto familiar. Eu não conheço a realidade de quase ninguém aqui da igreja, tá certo, irmãos? Mas vou dar uns exemplos para os irmãos entenderem. Você já percebeu como muitas famílias vão a Portugal? Teve uma febre, né? Para tentar mudar de vida. Ou mesmo estão cansadas das falcatruas dos políticos de esquerda do nosso país e estão gastando o que tem para conseguir o visto americano e se mandar para a América, para os Estados Unidos, porque lá é terra de oportunidade. Essas ações em si não há pecado, irmãos, tá certo? Não me entenda mal, não há pecado. Motivações financeiras, inclusive, foram responsáveis por trazer os puritanos ingleses e os batistas holandeses para a América, para aquilo que ia ser os Estados Unidos e construir os Estados Unidos. Mas você percebe, irmão, que não há, na mesma proporção, essa intenção pela questão missionária? Não há, na mesma proporção, pessoas e famílias que se mudem para perto de uma plantação de igreja para ajudar a ser o grupo base do missionário. Eu não estou dizendo que é família chamada para ser a família missionária. E amanhã a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que família missional olha para a missão e tem como a missão de Deus a sua própria missão. E o que Deus tem feito hoje por meio das missões, Ele assume também a responsabilidade disso. Vocês percebem que essa é uma visão mais restrita do termo missões. Que eu estou usando o termo missões no contexto mais amplo, né? E você me pergunta, não há uma dimensão mais local de missões? A minha família, por exemplo, não pode ser o alvo de uma ação missionária? Ah, irmãos, mas o problema é que ela não deve parar aí. Porque se parar aí, é uma visão defeituosa. Entenderam? Amém? Amém. Vamos adiante. Bom, e por fim,
A família missional deve estar aberta a gestar ou a nutrir missionários. Quando eu falo em gestar missionários, eu me refiro a liberar filhos para o chamado missionário propriamente dito. Você deve se lembrar da história de Ana, esposa de Eucana. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Em 1 Samuel 1:11, a gente lê um pouco da história. Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Eis uma oração missional. É uma oração de consagração do filho ao serviço de Deus. E deixa eu trazer uma reflexão, um peso maior à reflexão. Eu não estou falando de você olhar para os seus filhos e ter bons pensamentos quanto a ele e pensar, puxa, como seria bom que o meu filho fosse um homem de Deus ou uma mulher de Deus que fosse enviado, chamado pelo Senhor para o reino dele, para a atividade ministerial. Eu não estou falando de você olhar para isso e ver e se contentar e se consolar com: o Senhor vai chamar o meu filho para um grande ministério. O Senhor vai chamar o meu filho para ser um grande pregador, uma grande missionária, conhecida, cheio de pompa. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém sabia quem era Ronaldo Lidório quando ele estava entre os concombas na África. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia quem era Paul Washer quando ele estava no Peru, aprendendo o espanhol, se casando com a peruana, tendo filhos lá naquele país e plantando igrejas no Peru. Ninguém sabia quem era Paul Washer quando ele fazia isso. Ninguém conhece João Ferreira de Almeida pela ação missionária que ele fez. A gente conhece João Ferreira de Almeida porque ele traduziu a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia traduzida para nós, mas ninguém sabe que 100 anos antes do movimento missionário moderno, com William Carey, que saiu da Inglaterra e foi para as Índias, 100 anos antes, lá estava o jovem de 14 anos, português, que foi para a Holanda em busca de vida nova, se converteu lá na igreja reformada holandesa e foi para o outro lado do mundo, para a Indonésia, ser intérprete de português, e lá se tornou um pastor missionário, que travou uma luta ferrenha contra a igreja católica lá na Indonésia e no Sri Lanka. Foi um missionário muito antes das missões modernas, com William Carey para frente, Hudson Taylor para frente, muito antes. Ninguém conhece João Ferreira de Almeida por conta disso. Conhecemos porque ele traduziu a Bíblia, e hoje temos por mais que a tradução da Bíblia também seja uma ação missionária. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é porque o ministério missionário não costuma vir acompanhado de privilégios. Uma família missional entende isso. E privilégios normalmente é tudo que uma mãe quer para os seus filhos. Está aí a mãe de Tiago e do João, que não deixa mentir. Esposa de Zebedeu, está lá em Marcos. A mãe de Tiago e João chega para Jesus ousadamente e manda. O texto lá diz: manda. Jesus, Senhor, mande que no teu reino um se sente à sua direita e um se sente à sua esquerda. Jesus olha: você não sabe o que vocês estão pedindo. Vocês conseguem beber o cálice que eu tenho para beber? Podemos. E Jesus olha: vocês podem beber mesmo, vocês vão beber nisso. O privilégio normalmente para os filhos é tudo que uma mãe quer. Essa mãe aqui, irmãos, foi mãe, não foi não? Sua mãe já te envergonhou desse jeito? Eu vi muito da minha mãe aqui. Essa aqui, enfim, eu vi muito da minha mãe aqui. Mas não, a verdade não é essa.
Uma mãe missional, um pai missional, é aquele que sabe e que zela e que trabalha para entender, para que o filho entenda que o maior privilégio não é sentar à mesa com Jesus ao seu lado direito ou do seu lado esquerdo, mas ainda que seja comer das migalhas que caem nessa mesa, como Jesus falou para um outro personagem da Bíblia. Quando eu falo em uma família missional, é uma família que nutre os missionários, eu falo de apoiar os missionários. Há uma história muito interessante em 2 Reis 4, a história de um casal que morava em Sunem. E fala sobre uma mulher que de Sunem, portanto, sunamita, que era muito rica. Diz assim o versículo 8: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço, colocar uma cama nele, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, ele poderá ficar lá. Irmãos, esse casal está nos ensinando sobre cuidado missionário. Porque aquele casal cuidou daquele profeta. A Bíblia conta que ela era rica e usou aquela riqueza para servir o profeta. Identificou naquele homem um santo homem de Deus. Ela nem sabia que estava, na construção daquele quarto, ela estava gerando o milagre que mais na frente ela ia passar. Porque o profeta olhava para ela e junto com os servos, o que podemos fazer por ela? Ela não tem filhos. E o profeta profetizou: já eu vou voltar e o seu filho me abraçará. Dito e feito. Mas eis que o filho daquela mulher cai enfermo e morre. Aquela mulher vai ter com o profeta e diz: eu te pedi por acaso que você fizesse isso, que você profetizasse e me desse um filho? Eu não pedi nada disso. E eis que ele morre. Onde o filho dela estava? Estava lá naquele quartinho, que ela nem sabia, mas estava sendo gerado o milagre que ela ia viver. O profeta vai até o quarto, que era dele, se debruça sobre aquele menino e a vida volta para aquele menino. E ele entrega aquele menino ressuscitado para aquela família. Família missional entende que ela tem que investir na gestação de missionários. É claro que a gestação de missionários tem a ver com o chamado de Deus. Então, é um pai e uma mãe que, vendo o filho sendo chamado para as missões, o libera para as missões. E nutrir o movimento missionário, apoiando aqueles que estão no fronte de batalha, apoiando aqueles que estão na frente. Porque esses missionários que estão na frente, irmãos, eles são especiais. E na minha família eu tenho tentado gerar isso com a minha esposa. Meus filhos são muito pequenos, mas tenho tentado gerar isso neles, para compreender que o movimento missionário é um movimento especial. É um movimento diferente. Que eu acho que Deus olha de forma especial. Nas minhas elucubrações, eu penso que os missionários, na eternidade, ou naquele grande banquete que o Senhor está preparando para as bodas do Cordeiro, os missionários vão ter um lugarzinho mais perto de Jesus. Porque o que eles fazem, irmãos, aqui, a renúncia que eles fazem, o amor que eles têm por Cristo, para entregar toda a sua vida, ninguém descreve. É uma loucura. É o chamado do Senhor. Só isso para explicar. Portanto, eu não sei, para finalizar, qual é a conformação da sua família. Mas eu espero que tenha dado para entender que não importa
Se é o pai, mãe, filhinhos pequenos, pai, mãe, adolescentes, pai e mãe que os filhos já foram embora, filhos sem os pais na igreja, não sei. Mas eu espero que tenha dado para perceber que, independente da conformação que a sua família existe, ela tem um chamado de ser mais missional do que ela talvez tenha sido. E amanhã nós vamos ver isso na prática, por meio da história bíblica, de como a família pode, de fato, atuar nessa parte missionária. Que o Senhor nos abençoe e nos prepare para o que virá no restante da conferência, tanto amanhã de manhã, quanto amanhã à noite. Oremos. Querido Pai, Deus de toda graça, de todas as missões e da missão, te louvo pela Tua palavra, e eu oro para que meus irmãos possam ter sido animados e estimulados a investir de forma missional em suas famílias, para que haja um comprometimento, tanto com a evangelização dos filhos, mas que isso não pare aí, mas que haja um comprometimento com a missão local, regional e mundial. Oramos em nome de Jesus. Amém.